E cheios de Deus, cheios desse Espírito Santo, eu convido você a estender a sua mão mais uma vez e vamos rezar pelo nosso irmão Anderson, que vem nesta tarde trazer para nós a boa nova, a palavra de Deus. Então, solte a sua voz, reza, povo de Deus. Cadê o Espírito Santo que está em ti? Estão admirados com a beleza dele, estão esquecendo de rezar? Senhor Jesus, neste instante, nós te entregamos e consagramos, pelo Imaculado Coração de Maria, a vida do Anderson, que ele seja o profeta nesta tarde, e que traga para nós a boa nova, que a tua palavra se manifeste através dos lábios dele, e que traga para nós cura, libertação, restauração das nossas vidas. É o que te pedimos hoje. Andarabalari, andarabalari, andaralara, andarabala. Ora andarabalari, ora andarabalari, andaralara, andarabala. Andarabalari. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou, Dade divina, sempre me rege, me guarde, governe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Pode tomar o assento, por gentileza. E aquele fundinho maravilhoso na pregação que eu amo de paixão. Nós percebemos que a igreja hoje está um pouco mais lotada do que ontem. Eu gostaria de me apresentar a alguns irmãos que nós não tivemos contato no dia de hoje ainda. Eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, tenho 31 anos de idade, moro em São Paulo, no bairro de Santa Terezinha, perto de Santana. Participo do grupo de oração Alegrai-vos do Senhor aqui pertinho de vocês. E é com muita alegria que estamos aqui encerrando este encontro maravilhoso. Foi maravilhoso ou não foi? No próximo a gente vai ter que fazer no estádio, né? De tão gracioso que foi. Eu gostaria de também cumprimentar os irmãos que estão acompanhando pela internet. Mais uma vez eu faço aquele convite pedindo a sua generosidade. Eu tenho dito pelo Facebook que quem compartilha evangeliza. Então você dá um clique, compartilha, que vai ter uma pregação da palavra de Deus. Porque foi interessante, quando eu estava dando o meu testemunho na Canção Nova, eu tinha 23 anos de idade, uma moça estava passando roupa para sair com o amante dela. E quando eu comecei a contar no meu testemunho de todas as dores que eu passei na minha vida por causa do adultério do meu pai, ela fixou-se, chamou a atenção dela, aquilo que ela estava escutando, e ela entrou em prantos quando ela começou a escutar a minha história e de quanto eu fui prejudicado pela traição do meu pai com minha mãe. Depois aquela moça me mandou um e-mail dizendo que o amante ligou para ela e falou: você já está pronta? Ela falou: olha, eu acabei de ver um testemunho de um jovem que a vida dele foi destruída pelo adultério do pai, então eu estou rompendo a minha relação com você e faço votos que você seja fiel à sua esposa, à sua família. Então ele estava passando ali no canal. Talvez esteja alguma pessoa no Facebook agora que vai ver a sua compartilhada. Ela pode colocar na pregação, e porque você gastou 10 segundos para compartilhar, ela possa receber a graça de Deus. Amém? Amém. Queridos, nós iremos falar um pouco neste tema sobre a graça do Espírito Santo e aquilo que ele produz de conversão em nossa vida. Porque dificilmente, eu nunca vi um tema de um encontro com este tema chamado Alegrai-vos. Muitas vezes nós percebemos que quando os temas do encontro são relacionados à cura e à libertação, vão bastante pessoas. Por exemplo, o Padre Rufus, quando ia na Canção Nova, passava por aquele local mais de 200 mil pessoas, porque as pessoas são extremamente interessadas tanto na sua cura física como na sua cura interior. Se você falar que tem uma missa de cura e libertação, com certeza ela vai ser muito mais cheia do que uma missa tradicional. Mas o que acontece é a mesma coisa, é o sacrifício de Jesus. O Cristo está se entregando
Mas tem uma coisa que motiva as pessoas: é o desejo da cura interior e da cura física. Não dizendo que isso não é bom, porque o Cristo fez isso. Mas não adianta nada nós recebemos a cura do corpo ou uma cura interior se nós não renunciarmos ao pecado em nossa vida. Porque uma pessoa pode chegar lá e dizer assim: Jesus, eu tive um câncer e fui curado. Mas se ela tiver com o pecado mortal, ela vai ao inferno. Mas uma pessoa pode chegar no céu com a doença dela e, renunciando ao pecado, ela vai ter um corpo glorioso e vai poder adentrar e morar com o Senhor por toda a eternidade. Eu fiquei feliz porque esse encontro chama Convertei-vos, e graças a Deus essa igreja está lotada, porque ainda tem pessoas famintas de viver a santidade e a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abram comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Na Bíblia da Ave Maria, página 1413. Bíblia da Ave Maria, página 1413. Quem achou, diga um amém bem bonito. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Seu lerdo, sua lerdôncias. Fala assim pro irmão lerdão do lado, fala assim: se orienta, seu lerdo. Página 1413 da Bíblia da Ave Maria, página 1413. Atos capítulo 1, versículo 8. Posso ler com vocês? Então vamos fazer um momento de silêncio aqui agora. 1:8. Vamos fazer um momento de silêncio, porque São Jerônimo diz que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Eu peço toda a sua educação e a sua postura diante da palavra do Senhor. Isso mesmo, muito bonito isso. E assim diz o texto: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Vamos aplaudir a belíssima palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, após a ressurreição, Jesus estava com os discípulos e falou sobre a grande promessa, que viria sobre eles o Espírito Santo, e que tinha uma obra que esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, iria efetuar em suas vidas. Iria concedê-los a graça de ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que no original do grego significa mártires. Iria liberar sobre eles a força que eles precisariam para dar continuidade às palavras do Senhor e levar os ensinamentos da igreja. Após essas palavras, vocês conhecem o texto de Atos 2. Eles se reuniram num cenáculo junto com Nossa Senhora e ficaram esperando a vinda do Espírito Santo em oração. Quem quer receber o Espírito Santo aqui nessa tarde, digam glória a Deus bem bonito. Deixa eu ver. Olha que coisa linda. O Espírito Santo vai dizer: São Boaventura é derramado onde é pedido, aonde é esperado e aonde é amado. Eles entraram em oração junto com Nossa Senhora. O Espírito Santo veio sobre a vida deles como que com línguas de fogo. Eles começaram a rezar em outras línguas. Algumas pessoas olharam para eles e diziam que pareciam que eles estavam embriagados de vinho. E aconteceu um fruto belíssimo. Pedro, que foi aquele primeiro papa vocacionado por Nosso Senhor para ser o príncipe dos apóstolos. Papa significa também Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, que tinha negado a Nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua presunção, que tinha envergonhado o Senhor cortando a orelha de Malco, depois de ter escutado Jesus falando: se você receber um tapa na sua face, dê a outra. Ele tinha escandalizado o ensinamento de Jesus, errado contra os mandamentos do Senhor. Aquele homem que era uma pessoa covarde, que fugiu da luta, que fez coisas que desagradou o coração de Deus, recebe o Espírito Santo, prega com autoridade diante dos judeus que perseguiam eles, que queriam a morte dos cristãos, aponta na face deles e diz: vocês crucificaram a nosso Senhor. Faz uma pregação contundente, e as pessoas que ali estavam sentiram-se compungidas pelo Espírito. A primeira pregação de Pedro, diz o texto da palavra do Senhor, que 3.000 pessoas se converteram, fora as mulheres e as crianças que ali estavam.
Depois disso, mostrava que Pedro pregava a palavra e vinha os sinais que o acompanhavam, porque Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão demônios em meu nome, colocarão a mão aos enfermos e eles serão curados. De graça recebestes, de graça dai. Ele ia, curava os enfermos. Quando estava passando na porta do templo de Formosa, um aleijado olhou para ele e pediu dinheiro. Pedro com autoridade disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que te dou está aqui, levanta e anda em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 4:12, ele rachava pregando: pois debaixo do céu nenhum nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos. Ele pregava o nome de Jesus com autoridade. E quando os judeus o perseguiam e colocavam na cadeia com o corpo lambuzado de sangue de tanto apanhar, aquele homem glorificava o Senhor. A oração dele era forte, que os anjos desatavam as portas das cadeias, e as pessoas diziam assim a ele: pare de pregar o nome de Jesus. E ele disse: eu não posso deixar de falar daquilo que tenho testemunhado. Pedro, de um homem que era covarde, que ofendia a nosso Senhor, recobrou novo vigor, autoridade, vida nova, poder espiritual, amor a Jesus Cristo. E ele culminou a vida dele morrendo como? Crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro, que um dia tinha negado a nosso Senhor, depois que recebeu o Espírito Santo, quando estava sendo levado no martírio e foram crucificar a Pedro, a humildade daquele homem arrogante era tão grande que ele diz: eu não tenho a honra de ser crucificado como meu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo e testemunhou até o fim, com o sangue dele, a graça do Espírito Santo. E Tertuliano dizia que o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Aquele testemunho que Jesus disse que viria sobre os discípulos foi uma marca contundente na vida do apóstolo. Ele foi até a última consequência pelo amor de nosso Senhor e deixou o seu testemunho marcado na história de um homem cheio do Espírito Santo. E aí depois dele vieram outros que foram cheios do Espírito Santo, e nós esperamos nessa geração que apareça uma raça de católicos atrevidos do Espírito, cheio de parresia, de coragem, de unção, de amor a Deus, de autoridade espiritual, para testemunhar os frutos do Espírito Santo em sua vida. Cata o seu dedo indicador assim, dá uma balançada nele, coloca no nariz bonito do seu irmão e diz assim: você precisa ser uma testemunha atrevida do Espírito Santo nesta hora em que o mundo segue o príncipe das trevas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós precisamos entender as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que a árvore é conhecida pelos... Eu não escutei direito. A árvore é conhecida pelos... Então nós vamos aprender um pouco mais sobre os frutos do Espírito Santo. Olha que bonito que vai dizer um belíssimo doutor da igreja chamado São Bernardo de Claraval. Ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele não entra pelos olhos porque não tem cor, nem pelos ouvidos porque não produz som, nem pelas narinas porque não é ar e não se mistura com ele, nem pela boca porque não é comida, nem pelo tato porque não é palpável. Se me perguntarem como percebo sua presença, já que seus caminhos são insondáveis, direi que é pelo temor que sinto em meu coração. Foi pela fuga do vício que notei a força de sua virtude. Foi abrindo os olhos e examinando que admirei a profundidade de sua sabedoria. Foi corrigindo meus costumes que senti a bondade de sua doçura. Foi pela reforma e renovação da minha alma que percebi, tanto quanto me foi possível, o esplendor de sua beleza. Foi vendo todas essas maravilhas ao mesmo tempo que me impressionei com sua infinita magnitude. Diga assim: que bonito. Por isso que eu amo a nossa sã doutrina católica. Por isso que eu bebo da fonte dos doutores. As palavras desses santos da igreja, elas entram na nossa alma e nos traz tanta sabedoria, que é uma coisa esplendorosa. Eu quero comentar com vocês sobre o temor de Deus que o Espírito Santo infunde em nós. Vocês já escutaram falar do profeta Isaías. No capítulo 6, mostra que no ano do rei Josias,
eu tive uma visão do trono do Senhor. E quando Isaías teve uma visão do trono do Senhor, ele viu os anjos adorando a Deus e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. E ele disse que quando ele viu essa visão, ele deu um grito e disse: ai de mim, porque eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros, e entretanto os meus olhos viram o Senhor da glória. E diz que o anjo do Senhor tirou uma brasa de fogo ardendo do altar, voou para perto do profeta e tocou na boca, purificou os lábios dele, e ali ele recebeu uma chamada divina para pronunciar os oráculos. Isaías foi quem? Um grande profeta messiânico, o homem que mais falou de Jesus no Antigo Testamento. E o que aconteceu quando ele contemplou a glória de Deus? Veio o temor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, vai dizer Provérbios capítulo 1, versículo 7. Ele contemplou a glória de Deus. A glória de Deus se refletiu aonde? No pecado dele. E aconteceu aquilo que diz João capítulo 16, versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, Jesus disse: ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele contemplou a glória de Deus, o Espírito Santo entra na alma verdadeiramente de uma pessoa. Acontece o mesmo fruto que Isaías. Ela grita: ai de mim, porque o Espírito Santo revela o pecado e o que ocasiona o pecado na vida de uma pessoa. Primeira coisa que o pecado ocasiona, Isaías capítulo 59, versículo 1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e este é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Quem está no pecado mortal não tem amizade com Deus. Quem está no pecado mortal está separado da graça. E quem está no pecado mortal está caminhando rumo ao inferno. Segunda coisa que o pecado ocasiona são tantas. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que aquele que peca é do demônio. A pessoa que vive no pecado está em posse de Satanás. A pessoa que vive no pecado mortal, diz Padre Pio, eu já disse isso aqui, repito para quem não estava: quando nós pecamos mortalmente, nós expulsamos Deus da nossa alma. O que acontece de graça é que o anjo da guarda nos protege nesse momento e não deixa o demônio nos matar. Porque Santo Agostinho dizia: se não fosse a misericórdia do Senhor, o demônio mataria todos os habitantes da terra, embora o anjo da guarda te proteja. Se não tiver uma resolução concreta de mudança de vida, a pessoa se condena e o anjo da guarda é destinado a outra alma. E depois disso, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Isso é o que o pecado ocasiona. Separa de Deus, coloca no poder de Satanás, e a alma fica cadavérica, podre, sem virtude, sem caridade, sem amor, sem vida divina, sem graça, sem beleza, sem alegria. E aí quando o Espírito Santo vem numa alma, o que acontece? Ele mostra o pecado da pessoa. Só que o bonito é, o Espírito Santo mostra o pecado da pessoa, como diz a palavra de João capítulo 16, versículo 8. Mais para frente Jesus diz que o príncipe desse mundo, que é o diabo, já está julgado e condenado. Para Satanás não há mais salvação. E o Espírito Santo mostra o que? Nós estamos no tempo favorável, é o tempo da graça. Enquanto você peregrina por esta vida, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de renovação, de conversão de vida, de mudança de caráter, de mudança de vida, de mudança de comportamento. Aí o Espírito Santo chega e diz: ó, esse é o seu pecado. Ele revela a tua mentira, a tua mágoa, o teu ódio, a tua hipocrisia, a tua impureza. Se tem alguma pessoa aqui que é ladrão, que rouba na empresa, ele mostra que você está roubando, que você vai ao inferno por causa disso, que é uma pessoa magoada, que tem cometido adultérios, que falta de domingo na Santa Missa, que não consegue perdoar, que é briguento, cachaceiro, ladrão, fanfarrão, prostituto, prostituída. Ele vem, joga a luz no pecado, e o que acontece? Vem o arrependimento. Pedro apóstolo, quando pregou, o que as pessoas sentiram? Compungidas no íntimo da alma. E o que ele disse depois? Salvai-vos do
meio dessa geração perversa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Ele vem, mostra o pecado e oferece o arrependimento e apresenta Jesus como remédio de vida nova. Sabe o que é estranho? Eu vou pelo Brasil há 10 anos pregando. Eu vejo pessoas clamando no Espírito Santo constantemente. Sabe por que muitas pessoas ridicularizam a renovação carismática? Sabe por que muitos padres detestam a renovação carismática? Porque as pessoas caem no Espírito, mas a língua continua mais comprida do que qualquer outra coisa. Não muda de vida, não tem conversão, reza em línguas, mas tem a língua infeccionada pelo inferno, é um caluniador, é uma língua infeccionada que só calunia as pessoas, maledicente, não tem comportamento novo, não tem vida nova, não mostra testemunho. Aí está lá no grupo, reza em línguas, recebe a Eucaristia na língua, porque Santo Éfrem diz que quando nós comungamos a Eucaristia, nós comungamos fogo, nós comemos o próprio Espírito Santo, é uma graça poderosa. Mas cadê o temor a Deus, que São Bernardo diz que é o testemunho? Eu não vejo ele entrar pelos olhos, eu não sinto pelos ouvidos, eu não como pela boca, mas é o temor de Deus que é inspirado por esta graça, que é o testemunho que eu recebi. E você, meu irmão, minha irmã, você tem esse temor ao Senhor? Já aconteceu na sua vida a graça da repugnância do pecado? De estar disposto a tudo, menos ofender ao Senhor? Me conta na história da igreja. Que grupo de oração que participava São Domingos Sábio? Me diz os dons espirituais que ele ministrava, quantos louvores que ele fazia, o tanto de oração em línguas que ele tinha por dia. Mas sabe o que aquele menino dizia? Sabe qual que era a máxima dele? Antes morrer do que pecar. Eu estou disposto a morrer do que ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes acontece isso, o nosso testemunho não é tão convincente, e as pessoas olham para nós da renovação, de grupo de oração, e às vezes ridicularizam, fica falando lá, e cadê a vida nova? Cadê a vida convertida? Cadê os frutos do Espírito Santo? Ah, mas o cara tem um dom de cura, ele tem um dom de libertação, e por isso ele é cheio do Espírito Santo. Gente, larga de maturidade. Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus disse o quê? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. E dirás o Senhor: afastai-vos de mim, operai, para morarmos com Ele por toda a eternidade. É assim que tem que ser a nossa vida. Santa Catarina de Sena, oh mulher cheia do Espírito Santo, um dia ela estava rezando, entrou em êxtase e caiu numa lareira perto dela. Os padres dominicanos que estavam junto dela disseram assim: Catarina, foge desse fogo que o teu corpo vai queimar. Ela em êxtase disse: não se preocupem, o fogo que está do lado de fora é muito frio perto do fogo que arde aqui dentro. Olha que coisa bonita. Aí, essa mulher, cheia do Espírito Santo, dizia: eu prefiro ir ao inferno do que cometer um pecado venial contra o meu Senhor. Sabe o que é pecado venial? É aquele que não é mortal, a pessoa nem é condenada, mas ela amava tanto a Deus, era tão cheia do santo temor de Deus, que ela dizia: eu prefiro ir ao inferno do que cometer um pecado contra o meu Senhor. Olha o testemunho de Santa Ágata de Roma. Essa mulher era inflamada pelo temor a Deus. Essa tinha um batismo caudaloso no Espírito Santo. Santa Ágata de Roma tinha decidido por ser esposa de nosso Senhor Jesus Cristo e seguir a vida consagrada. Queria ser uma religiosa, mas não ingressou em nenhuma ordem. Queria viver a vida celibatária e ser esposa de Jesus como uma leiga. A consagração dela era de alma. Aconteceu que o imperador da época chegou diante dela e pediu a mão dela em casamento.
E o imperador era o cabra que mandava em tudo. Se não fizesse o que ele mandava, o chicote estralava. E normalmente muitas mulheres gostariam de ser a esposa de um imperador, porque teria riqueza, dinheiro, poder, roupas bonitas, vida farta, alimentação boa, cama boa para dormir, aquelas coisas todas. Ela disse assim: eu já sou casada. O imperador: com quem você é casada? Ela falou assim: o meu esposo é Jesus de Nazaré. Você pode continuar casada com ele, mas comigo também, você vai dormir junto comigo, você vai ter filho comigo e tal. Ela falou: não o farei. O imperador: se você continuar resistindo, eu vou mandar que todos os homens do meu reino te violentem sexualmente. Imagina, uma santa daquela. O homem tinha súditos demais a serviço dele, e disse: queria mandar todos violentá-la sexualmente. Ela, inspirada pelo Espírito Santo, disse assim: olha, meu caro imperador, eu lamento muito que você vai fazer isso comigo, porque eu iria te presentear com algo que você iria gostar muito. Ele disse: mas com o quê? Ela falou assim: ó, eu recebi um olhinho dos meus ancestrais, que é a coisa mais poderosa do mundo. Mas que olhinho que é esse? É um olhinho tão forte, que aonde você passar ele, no seu corpo, qualquer parte do corpo que você passar esse olhinho, ela fica tão dura, mas tão dura, e que se você passar no corpo dos seus soldados, eles forem para a batalha, uma pessoa chega, passa a espada no pescoço, quebra a espada, mas o pescoço fica intacto. Se passar no braço, passa a espada no braço, a espada quebra, mas o braço do cabra fica lá duro, ereto, forte, firme. Aí o imperador: me traz esse olhinho. Aí ela foi lá e pegou o olhinho. Quando chegou diante do imperador, o imperador olhou e falou assim: me dê. Ela falou: calma, eu quero te dar uma prova da minha fidelidade, de como que eu disse é verdade. Eu vou passar esse olhinho no meu pescoço, e quando eu passar no meu pescoço, você pega a sua espada, eu vou curvar a minha cabeça e você vem com toda a força em cima do meu pescoço. Você vai ver, a sua espada vai quebrar, mas o meu pescoço vai ficar intacto. Ela foi, passou o olhinho e ficou assim, abaixou. O imperador veio com a espada e deu uma só na cabeça dela. O que aconteceu? A cabeça dela rolou na hora. Aquela mulher, o temor dela a Deus era tão grande, que ela esteve disposta a morrer de uma hora para outra, mártire, perder a sua cabeça, do que ofender ao Senhor, renunciando à sua vocação e à sua alma esponsal de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é testemunhar a Deus. Um recado para as meninas: um dia, garota, quando você estiver com o seu namorado e ele vir avançando para cima de você, você chega assim para ele e diz assim: ó, meu bem, eu tenho um olhinho que eu recebi dos meus ancestrais, que ele tem um poder tão grande, eu vou passar ele aqui no meu pescoço. Você pega a sua espada. Olha que testemunho, olha que temor a Deus. E na nossa vida, os frutos do Espírito Santo tem mostrado esse temor? Tem mostrado esse nojo pelo pecado? Essa virtude de amar a Deus acima de todas as coisas e pagar o preço de ter uma vida consagrada a Ele e ter repugnância àquilo que o ofende? E nessa geração nossa, aquele testemunho das pessoas que abandonam o temor a Deus. Gente, a palavra do Senhor diz em Efésios 4:27: não deis lugar ao demônio. E vida que não tem o poder do Espírito Santo, paróquia, grupo de oração, família que não tem o poder do Espírito Santo, vira morada de demônios. Quem não tem temor a Deus faz o quê? Blasfema a sua santa presença, zomba de Deus. E a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 6 versículo 7: de Deus não se zomba e de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, porque a palavra diz: ai daquele que pisa o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10 verso 31. Lembra daquela história? Que uma moça estava dentro da sua casa esperando os seus amigos para sair para a balada. Quando a moça estava indo embora, a mãe dela disse: minha filha, vai com Deus, Deus te abençoe. Aí a menina olha para a mãe e diz assim: mãe, lugar aqui no carro para Deus só no porta-malas. Aí ela saiu com os amigos, enlouquecido pela cachaça, cheio de maconha, drogados, embriagados.
E aí no meio do caminho eles têm uma colisão. Todos que estavam dentro do carro morreram. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir. É assim que ele faz com quem não tem temor a Deus, com quem despreza a Deus. E aí quando a perícia chegou, verificou que dentro do porta-mala tinha uma caixa de ovos com 24 ovos, e nenhum daqueles estavam quebrados, porque aonde teve lugar para Deus no porta-mala, Ele preservou os ovos. Você sabe que os ovos são sensíveis. Quando você compra ele na feira, você não deixa ele nem dentro do carrinho, você traz ele na mãozinha, no carrinho vai as outras coisas, chega na geladeira, tem um lugar privilegiado. E o que o ovo tem? Alma. Você estrala ele, come, depois sabe para onde que ele vai. Sabe ou não? Aquilo ali Deus preservou, um ovo. E para quem não teve temor a Deus, o demônio veio e arrebentou com a vida de todos. Sabe o que nós precisamos parar de fazer? De ser interesseiros com o Senhor, de buscar o Senhor quando temos somente necessidade. Você sabe que você, seu católico desprovido de sabedoria, se você falta de domingo na Santa Missa, você está em pecado mortal. Quantas pessoas que não frequentam mais o sacramento da confissão, esqueceram que é a vida de oração, ficam impregnados de coisas do mundo, não leem a Sagrada Escritura, não conhece a vida dos santos. Você não nutre a sua alma de Deus para que o dom do temor venha. Esqueça de uma coisa não, Lucas capítulo 11 versículo 13 diz que o Espírito Santo é dado àquele que pede. O Espírito Santo não vem na internet pornográfica, o Espírito Santo não vem nas baladas imorais, não vem nas conversas sujas, não vem no coração injusto. O Espírito Santo é dado, meu irmão, para aquele que recebe através de uma vida sincera de oração, na adoração eucarística, na comunhão do sacramento, na devoção a Nossa Senhora, na busca da palavra do Senhor. Como é gostoso se nutrir da palavra do Senhor, beber dessa água do Espírito Santo. E o que acontece? Vai dizer São Jerônimo: aquele que ama o estudo da Sagrada Escritura, não amarás os prazeres da carne. O Espírito Santo escorre da palavra, entra no coração, firma na justiça, e o poder da graça divina começa a sustentar a sua vida. Aí vai dizer Mateus 7,24: aquele pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a vieram a ventaria, vieram a tempestade, vieram as inundações e bateram contra aquela casa. Ela não caiu porque estava sobre quem que é a rocha? E quem que nos oferece o temor a Deus? Jesus de Nazaré. Ele que é o comunicador da graça. E aí você recebendo isso, você vai ter paz interior, você vai ter tranquilidade interior, você vai ter verdadeira alegria, porque a alegria da nossa vida está na pessoa de Jesus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Jesus Cristo de Nazaré, pelo temor a Deus, há de ser sempre a alegria das nossas almas. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fala assim comigo: Espírito Santo de Deus, infunde em mim nesta tarde, infunda o dom do seu santo temor. Eu quero, Senhor, ter a graça de testemunhar como os santos testemunharam e mostrar na minha vida os frutos da tua presença e testemunhar ao mundo o seu amor. Olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e fala assim: você tem mostrado frutos do Espírito ou não? Fala com ela aí, ó. Partilha com ela aí, como está sendo a sua vida. Você vai lá no grupo, fala que é da renovação, reza em língua, faz o xemecom, sobe no monte, começa a rodopiar, imita urso, imita papagaio, faz a unção do leão, ruge, e vamos no poder da graça. E depois, meus irmãos, eu não tenho muito tempo de caminhada não. Eu me converti, eu tinha 19 para 20 anos, eu devo ter 11 anos de caminhada. Eu já vi tanta coisa. Eu lembro que eu ia nos retiros no início da minha conversão e eu me impressionava com coisas idiotas. Se eu via um cara que começava a rezar e ele corria para um lado, corria para o outro, imitava leão, começava a rodopiar, nossa, eu amava isso.
Eu assistia às pregações dos pastores protestantes. Nossa, eu falava, isso aí que precisa acontecer na igreja. O bando da igreja católica, esses bandos de geladão, é um bando de cemiteriano. Nós precisamos de um avivamento que nem da igreja dos crentes na nossa. E vi os caras rodando, e vi os congressos protestantes. Aí as mulheradas, não sei se você já viu esses vídeos no YouTube, é engraçado pra caramba. Os pentecostais, as mulheres começam a rodar assim, ó, e fica desse jeito, e faz assim, ó, e começa de um lado e do outro. Nossa, mas tem cada coisa engraçada. Tem um vídeo lá de uma tal de uma irmã evangélica, irmã Zuleide. Nossa, a irmã começa a pregar no meio de um culto, o cara roda 5 mil, o cara parece um peão, umas coisas loucas. Eu falava, nossa, que poder espiritual, que unção. Aí o Senhor vai te dando maturidade, Ele vai descortinando a vida espiritual para você. Aí você vai percebendo que são pessoas vaidosas, carentes, egocêntricas, narcisistas, loucas por chamar atenção. Gosta de um culto exterior que nem os fariseus, gosta de aparecer. Nossa, chega num canto, é o que quer rezar mais bonito, é o que quer rezar mais alto, quer usar eloquência na sua oração, quer falar bonito com Deus, quer gesticular, quer mostrar. Aí a palavra de Isaías 29:13 diz: este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Deus não quer somente um culto externo, Ele quer ver a morada no coração, porque 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 diz que o homem vê a face, mas Deus vê o coração. E é ali que está o temor. Não busco mais essas coisas para a minha vida. Quando eu vou buscar a Santa Missa, eu procuro a Santa Missa mais tradicional possível, mais silenciosa, para mim participar do santo sacrifício. E quando o Senhor entrar dentro do meu coração, eu poder amá-lo verdadeiramente no sublime silêncio, e olhar para dentro de mim e me questionar de como eu tenho vivido a graça de Deus na minha vida. E aí o São Bernardo continua: é pelo temor que sinto o meu coração, foi pela fuga do vício que eu notei a força da sua virtude. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo de Deus, Ele quer te livrar do pecado para fazer o livre, é uma verdade. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17 diz: aonde está o Espírito, aí a liberdade. E a liberdade é viver a vida da graça de Deus. Aí o São Bernardo falou: é pela fuga do vício. Vê se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos dele, Mateus capítulo 22 versículo 41: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, quando a gente fala de carne na Bíblia, o que você entende por carne? Você pensa numa picanha sendo assada, e vendo eu e o Renato comendo ela, aí o negão chega e fala: tem a minha, negão, tem 10 quilos aqui te esperando. Você pensa nisso quando vem carne? O que você entende por carne? Hã? Fala, querido e queridona. O que é a carne na Bíblia para você? Hã? Corpo? Não, a carne são as nossas más tendências. Diga assim comigo: a carne no mundo bíblico é as nossas más tendências. Quem tem má tendência aqui, diga aleluia. Seu aleluia não foi tão forte não, seu chavequeiro do caramba. Se tem uma coisa que nós temos, é uma tendência, meu irmão. O pecado original arregaçou com nós no meio. Quando eu chegar no céu, pela graça de Deus, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar: dona Eva, cola aqui na grade. Sua infeliz, o que você teve que comer aquela maçã maldita? Olha a zoada que fez na nossa vida. Não era maçã, representação, mas estou brincando. Agora veja bem, a carne é a nossa má tendência. Romanos capítulo 8 versículo 8 vai dizer o quê? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Gálatas capítulo 5 versículo 24 nos ensina: os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Bom, se vive a carne, não agrada a Deus. É para o cristão crucificar a carne. Mas aí, como que fica? A vontade das má tendências continua ou não continua em você? Sim ou não? E aí, como você faz para vencer ela? Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiástico capítulo 21 versículo 2: foge do pecado como se foge de uma serpente,
porque se dela te aproximardes, ela te morderá. Os seus dentes são como dentes de leão, e que devora a alma dos homens. Primeira coisa, meu irmão e minha irmã, você jamais pode enfrentar o pecado de frente. Nós não temos poder para isso. São Dionísio Areopagita dizia: aquele que não evita o pecado venial, Deus não o ajudará a vencer o mortal. Por quê? Porque com o pecado não se brinca, com o pecado se foge. Outra palavra que nos ensina isso, Sabedoria capítulo 1, versículo 12: não procureis a morte por uma vida desregrada. Está falando, não procura, não vai atrás, foge. Outra palavra, do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 27: aquele que briga com fogo, nele perecerá. E uma outra palavra de Eclesiastes, capítulo 17, o versículo 21 e 22 é: converte-te ao Senhor e abandona os teus pecados, ora diante de Deus e diminui as ocasiões de pecado. O que é diminuir a ocasião do pecado? É fugir. Se o Espírito Santo é aquele que nos inspira a sabedoria, se você está numa luta tremenda contra o pecado, você não pode dar ocasião, porque João capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. E a fortaleza de Deus é que está dentro de nós, que nos capacita a vencer. Por isso que Filipenses 4:13 vai dizer: tudo posso naquele que me... Tá, então se você depende da força de Deus e da graça de Deus, você tem que saber de uma coisa: eu sou fraco. Repita assim comigo: eu sou um fracote. Olha para esse irmão que está do lado assim, ó, você é um fracote, meu irmão. Você fica ofendido quando ele te diz isso? Quando nós somos em missão para o carnaval, eu, Paulo, minha mãe, a Rosana, nós fomos meditando um livro de vida espiritual. E sabe o que esse livro fala? Preste atenção aqui, ó. Que a primeira coisa que você precisa adquirir para vencer o combate espiritual é a desconfiança de si próprio. O que acontece? Quando você está na caminhada com Deus, o Senhor te pede para vencer as paixões, o pecado, a carne e aquilo que o ofende. Só que aí você vai começar a se conhecer nesse processo de vida espiritual, e você vai contemplar o quanto que você é fraco, miserável, pobre, cego, nu, o quanto você não tem força para vencer os pecados, o quanto você necessita da graça para viver a virtude da santidade na sua vida. E o que vai acontecer? Você vai desconfiar de você, você vai falar: eu sou fraco, eu sou impuro, eu tenho as minhas más tendências. E diante disso, qual é o resultado da minha vida espiritual? Você tem que fugir, meu irmão. Pensa num cara que usou droga durante anos, e aí ele entra numa clínica de reabilitação católica, reza o terço, tem devoção a Nossa Senhora, participa da missa, confessa os pecados e começa a se limpar. Ele fica 1 ano na casa de recuperação e sai. Você acha que um rapaz desse, ele pode ser lerdo ao ponto de ficar frequentando as bocas de tráfico, ou andar com as companhias do tempo de outrora que levavam ele ao pecado? Obviamente que não. Porque eu escutei dizer que para uma pessoa ter esse processo de desintoxicação das drogas leva mais de 30 anos. Como que eu vou ficar brincando? Então essa pessoa precisa abandonar a ocasião de pecado. Não vai na boca e não anda com os noias, com os dependentes químicos. Porque 1 Coríntios 15:33 vai dizer o quê? Que as más companhias corrompem os bons costumes. E a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiástico 17:25: anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Você vai andar com porco, com farelo você vai comer, ele vai te levar para a ocasião, não vai buscar as coisas do alto, não tem temor a Deus, não sabe fugir do pecado, é uma presa de Satanás, e você vai ser engolido, porque o pecado é muito sedutor. Gente, Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, sabe como eles eram? Como Nossa Senhora, imaculados, eles não tinham pecado. E mesmo assim, o poder da sedução é tão terrível que eles foram lubridiados pela serpente e caíram. E é assim que acontece com o pecado na nossa vida. Olha lá, estava lá Adão e Eva, aonde que eles estavam, gente? Aonde eles estavam?
E aí vem a serpente e começa a seduzir. O livro da imitação de Cristo diz que quando as tentações vêm na sua mente ou na sua frente, você não pode dialogar, você não pode começar a deixar aquilo tomar corpo na sua vida. Você tem que fugir da ocasião, chamar o auxílio da graça pela oração ou mortificar de alguma maneira. Primeiro, deixou o pecado, começou a trabalhar. Aí fez Eva o quê? Olhar para o pecado. Santo Afonso diz que 90% dos condenados no inferno estão lá porque começaram a pecar pelos olhos. Olha no pecado, o desejo inflama as nossas paixões, e aí depois vem o consentimento, porque eu fico com a imaginação voando. Aí São Jerônimo diz que mente vazia é a oficina do diabo. Aí ela foi, imaginou e pecou. O que o diabo disse? Quando vocês provarem do fruto proibido, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Olha o que o pecado faz. O diabo chega depois, diz um grande teólogo, e chega para Adão e Eva: aí ó, viram o paraíso bonito que vocês estão? Sim, muito belo. Pois é, vocês acabaram de perder tudo. Tudo. Eles deveriam ter fugido. Deus tinha uma bênção maior para eles. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando Deus quer abençoar a tua vida, uma provação vem antes, uma tentação forte vem antes, para saber se você está no testemunho, na graça e na virtude para receber. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Depois da minha conversão, eu queria pregar a palavra de Deus. Estava vivendo aquelas perseguições que ninguém deixava eu pregar nas igrejas. Aí foi quando eu comecei a pregar nas praças, como eu disse ontem, nos trens e nos ônibus. E foi uma luta muito grande. E um dia em oração, eu tive uma palavra forte de um amigo do céu na minha alma, que diz que Deus iria me dar uma levantada no meu ministério, e que daqui a um tempo milhares de pessoas escutarão a minha voz, e o Senhor iria abençoar o meu ministério de pregação. Foi numa noite de sábado que um pregador chamado Farias, que é o meu pai na fé, ia pregar na Canção Nova num domingo, perto de casa, no Recanto Nossa Senhora de Lourdes. Quando eu fui à noite no sábado dormir, gente, eu estava cansado, e quando eu fui repousar, uma tentação da impureza tão violenta veio sobre o meu corpo, sobre a minha mente, que eu pensei que eu iria enlouquecer, de tão terrível que foi, mas daquelas bravas. Eu levantei, tomei banho gelado, fiz disciplina corporal, chorei, chamei o auxílio da graça, mas a coisa ela vinha dentro da alma, era uma explosão tão tenebrosa, que eu falei assim: Senhor, tenha piedade, Senhor, me ajude, pelo amor de Deus, eu não quero ofender ao Senhor, mas está muito difícil. Eu sei que eu lutei contra esse pecado até 5 horas da manhã, lutando de soco com o demônio, gente. Foi terrível aquele dia. E o que aconteceu? 7 horas da manhã eu tive que acordar para ir para o retiro. Acordei super mal-humorado, com raiva, mas eu queria ir lá participar da pregação. Fui para o retiro, eu andava com uma bolsinha que dentro dela tinha água benta, óleo exorcizado, sal exorcizado e uma cruz exorcizada. Chegando no retiro, depois da primeira pregação, ele começou a rezar e caiu um rapaz endemoniado no chão. Quando aquele rapaz caiu endemoniado, o Farias me chamou e disse assim: vai rezar por ele. Levaram o menino para a salinha, junto com 2 moças da Canção Nova, e eu fui e comecei a rezar por aquele rapaz endemoniado. Mais ou menos uns 15 dias antes, eu sofri um ataque de Satanás físico. A única vez que aconteceu isso na minha vida toda espiritual. Eu sofri um ataque físico, o demônio me bateu, mas doeu tanto que eu me contorci, agonizava de tanta dor. Aconteceu uma vez, não quero que nunca mais aconteça, Deus me livre disso, mas foi tão tenebroso. E quando eu estava rezando por aquele rapaz, eu cheguei e disse assim: Senhor, eu ofereço pela alma desse menino que o demônio está prendendo, aquele dia que Satanás me deu uma pisa. O demônio gritou tão enfurecido naquele momento, olhou para mim e disse assim: eu te odeio. Eu olhei para ele e falei: eu também te odeio. E aí depois, naquele momento de oração, o menino foi liberto. Uma das moças que estava junto chegou e disse assim para mim: quem que é você? O que você faz? Quem que é você? Eu falei: eu me chamo Anderson,
moro aqui, eu sou missionário, mas atualmente aonde eu prego é nas praças, nos trens, nos ônibus, dentro do cinema, na fila do açougue, dentro do avião. Ela falou assim: olha, eu me chamo Cristiane e eu sou produtora do programa do PHN do Dunga. Tem como você ir lá na Canção Nova segunda-feira para conversar comigo? Eu dei-lhe uma rajada de línguas na cara dela. Rabaseca lá! Segunda eu tô lá, amada. Imagina, nossa, eu era maluco, né? Rapaz, eu sei que eu voltei para casa dando glória. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, ela disse: me fala da sua vida. Eu contei o meu testemunho. Ela falou assim: você pode vir aqui na Canção Nova e testemunhar a obra de Deus na sua vida? Eu falei que se você quiser, amanhã eu tô aqui. Ela marcou para mim depois de 15 dias e eu fui lá testemunhar na Canção Nova. Você imagina se eu tivesse caído no pecado na noite anterior e aquele moleque tivesse endemoniado e o Farias tivesse me chamado para rezar por ele, eu chegasse no menino endemoniado e dissesse assim: em nome de Jesus, bate e retirada, Satanás. O demônio iria olhar para minha cara e apontar o meu pecado, iria me ridicularizar na frente de todo mundo e falar: você não tem autoridade moral para me expulsar, você é um impuro, você é um obcecado por prazer, você ofendeu o teu Deus. E o que iria acontecer? Eu iria ser desmoralizado. Mas aí o Senhor vem e ensina que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem a fuga do pecado, ele luta contra o pecado. E o que acontece? 2 Timóteo capítulo 2 versículo 5: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Se você fugir do pecado e adquirir a graça da santidade, as coroas de bênçãos que estão no céu, o Senhor colocará na sua cabeça e te colocará no pódio como vencedor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta. Você sabia que para cada dia da sua vida, de São Pedro, Julião, em Marge, Deus tem graças para derramar na sua vida, e se naquele dia você for fiel, você irá recebê-las. Se você não for fiel, você não irá recebê-las. E sabe quando elas voltarão para a sua vida? Diga para o seu irmão que está do lado: nunca mais. Fala assim: você prefere fugir do pecado ou perder as bênçãos de Deus? Fala aí para ele aí. Só que é o seguinte, meu irmão, quem aprende a fugir começa a ganhar graça. Só que aí também tem aquela, né? Tem um pecado e as consequências do pecado que destrói a nossa alma. Um grande mestre espiritual, você tem que entender isso de uma vez por todas na sua vida. Um grande mestre espiritual procurado por muitas pessoas recebeu a visita de um jovem. E o jovem chegou e disse assim para ele: padre, eu quero ser santo, mas eu estou numa luta, preciso de alguém que me guie. E o padre disse assim: meu filho, qual que é seu problema? Atendeu ele, tal, e começou a dar orientação espiritual. Ele falou: você quer vencer o pecado mesmo? Ele falou: o que eu mais quero na minha vida. Aí falou assim: ó, cada vez que você cometer um pecado, você vai catar aquela mesa de madeira que tem no seu quarto, do lado da sua cama, e você vai meter um prego em cima dela. Aí ele falou: tudo bem. Catava, fazia o pecado, metia o prego. Catava, fazia o pecado e metia o prego. E indo para a direção espiritual, e o padre falando: e aí, como tá, padre? Minha mesa está cheia de prego. O padre falou: vamos lutando. Aconteceu que aquele menino começou a rezar. A direção espiritual começou a ensinar ele como fugir do pecado, como vencer o pecado. Eu sei que aconteceu uma graça na vida daquele rapaz, que ele começou a vencer o pecado. Chegou no diretor espiritual e disse assim: padre, está acontecendo uma coisa maravilhosa. O que foi, meu filho? Eu tenho vencido o pecado, padre. O padre abraçou ele numa alegria e disse assim: ó, agora a tática vai mudar, meu filho. Cada vez que você vencer o pecado, você chega em cima da mesa e arranca o prego. Feito? O menino: ok, padre, assim o será. Ele ia, tirava um prego, vencia o pecado, tirava um prego, vencia o pecado, tirava um prego. Aconteceu que a graça de Deus foi generosa com aquele rapaz. Ele conseguiu vencer todos os pecados e foi lá no diretor espiritual. Quando ele viu o diretor espiritual, ele quase matou o padre, tanto que apertar: padre, o senhor não sabe o que aconteceu. Deus me deu a graça, eu venci o pecado. Se o senhor soubesse, não tem mais um prego na minha mesa. Aí o padre falou: você está falando sério mesmo? Mas é claro, padre. Então eu quero ir lá ver.
Aí o padre chegou na casa do menino, entrou no quarto, o menino estava brilhando. Padre, olha a mesa, não tem mais um prego em cima. O padre abraçou, eles se choraram, rezaram em línguas, fez o rosário, fez uma comunhão espiritual, rezou pelas almas do purgatório, rezou pelo segundo convertei-vos. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Aí o padre chegou e falou assim para ele: meu filho, agora eu quero te dar uma lição importante. Tá vendo essa mesa sua aqui? Ela está toda esburacada e nunca mais vai ser a mesma. Assim acontece com quem não foge do pecado. Deus, quando você chegar no confessionário, Ele vai te perdoar, mas as consequências nunca sairão, porque consequência de pecado não se perdoa. Você prefere fugir do pecado ou consentir? Você vai perder as bênçãos de Deus e você vai ter as consequências dele em sua vida. E sabe qual que é uma consequência tenebrosa do pecado? O vício. João capítulo 8, verso 34. Aquele que se entrega ao pecado é o seu escravo. Você sabe que um ato repetido muitas vezes ele vicia? E depois a luta que é para vencer. E a luta para se libertar. Aí tá lá todo mundo, e reza, e canta bonito, e é cheio do Espírito Santo. E aí, como que vai ser no tribunal de Cristo? O catecismo da Igreja Católica diz que se uma pessoa morre no pecado mortal, ela é condenada. Do que adianta pular, louvar tanto? Cadê o exame de consciência, a oração pessoal, o silêncio orante, o exame da vida particular? Como eu tenho me comportado? Eu tenho apresentado de fato frutos do Espírito Santo na minha vida? Ou eu sou uma casca exterior onde tudo é bonito? E aquilo que Jesus dizia para os fariseus: sepulcros caiados, por fora está lindo, mas por dentro podre e fedendo. Santo Afonso dizia uma coisa poderosa. Ele ficou sabendo que no exorcismo, gente, um padre exorcista, quem diz isso é Santo Afonso, chegou e fez um exorcismo no diabo e disse assim para o Satanás: qual que é a pregação que você mais odeia, diabo? E o padre exorcista tem força de mandar o demônio dizer a verdade. O demônio disse assim: a pregação que eu mais odeio é quando o pregador ensina uma pessoa a fugir das ocasiões de pecado. Porque quando uma pessoa aprende isso de fato na sua vida, ela está perdida para mim. Eu não consigo mais pegar ela. Entendeu? Olha para você ter ideia de como isso é sério. A fuga das ocasiões é uma coisa séria. Numa época dos mártires na igreja, conta nas histórias eclesiásticas, também dita por Santo Afonso, eu sou maluco por esse santo, diz assim, meus irmãos, que os mártires morriam e uma mulher muito piedosa pegava o corpo dos mártires e levava no quintal da casa dela para enterrar. Ou seja, era uma mulher piedosa fazendo um ato de piedade, cuidando do corpo dos mártires que estavam morrendo por Jesus. Um dia ela pega um corpo de um mártir e quando foi enterrar na casa dela, o que aconteceu? O rapaz deu sinal de vida. A mulher começou a cuidar dele, fazendo curativos no corpo, dando medicação, alimentando o rapaz, vestuário, acolhendo na casa dela. Depois que o rapaz ficou bom, eles se envolveram numa vida impura, caíram no pecado e abandonaram a fé. A mulher era uma santa, porque ela enterrava os corpos daqueles que estavam derramando sangue por nosso Senhor. O rapaz também era um santo, porque ele estava disposto a morrer pelo nome do Senhor. Ele não tinha negado a Deus, mas ali, quando eles ficaram próximos, as paixões o envolveram e a ocasião levaram-os à queda. E o problema é esse: tem pessoas que depois de uma queda não conseguem se levantar mais. Aí a palavra vai dizer assim, Hebreus capítulo 3, versículo 12: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha abandonar interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Olha a pessoa que está do lado e fala assim, não vale a pena, fuja. Sabe o que São Bernardo de Claraval dizia sobre isso? Repita assim comigo: São Bernardo dizia: é mais fácil ressuscitar o morto do que estar na ocasião do pecado e não cair.
São José Maria Escrivá dizia assim, ó, na luta contra o pecado não tenha medo de ser forte, fuja. Fuja. Ele dizia, quem foge do pecado não é covarde, não é como numa batalha, é a pessoa mais forte, porque ela conhece a natureza dela e sabe que não pode brincar. Pelo que eu entendo, isso que é uma vida cheia do Espírito Santo. Pelo que eu entendo por São Bernardo de Claraval, isso que é uma pessoa batizada no Espírito Santo. De fato é isso, porque a vida dela testemunha com obras o interesse dela pelas coisas do Senhor. E aí, um frei dominicano chamado Jacopo Varazze vai ensinar para nós sobre as formas que o Espírito Santo vem sobre nós. Eu vou trabalhar 4 formas aqui. Vocês já escutaram dizer que o Espírito Santo vem sobre nós como pomba, sim ou não? Olha que bonito, por que a Bíblia Sagrada manifesta que o Espírito Santo vem sobre nós como pomba? Vai dizer assim, ó, por que pomba? Porque a pomba geme em vez de cantar, não tem fel, esconde-se nas fendas dos rochedos. Ora, o Espírito Santo, ao penetrar nas pessoas, faz com que elas gemam por seus pecados. A pomba faz isso. Essa graça do Espírito Santo faz isso em nós. Só que eu percebo uma coisa: muitas pessoas que se arrependem dos seus pecados, elas recebem essa graça por uma pessoa que entende isso e resolve ter o compromisso com Deus de falar a verdade e de pregar sobre o arrependimento dos pecados. O que João Batista pregava? Arrependei-vos! E ele era muito delicado com o povo. Eu estou chamando você de chuchu. Fala para você olhar para a pessoa que está do teu lado, você olha para essa pessoa mais linda que está do seu lado. João Batista já vinha: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos dos vossos pecados. Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Falava de inferno, raça de víboras. E o que acontecia? As pessoas escutavam a pregação de São João Batista e se arrependiam dos seus pecados. Qual foi a primeira pregação de Jesus de Nazaré? Fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. Vocês lembram quando Davi pecou? Cometeu o pecado do adultério, porque ele ficou vendo a Betsabé tomando banhão. Aí depois que ele foi, pegou a mulher, fez um menino nela. Ele não queria receber a culpa. Aí ele foi e fez toda aquela trama com Urias. Eu não sei se você já leu essa história de Davi. Ele chegou, chamou Urias, empanturrou o cabra de vinho, deixou ele bêbado e mandou ele dormir com a mulher, porque se ele dormisse com a mulher, ela estaria grávida e ninguém iria descobrir que Davi era o pai. Ele sabia que em tempo de guerra não podia ter relação sexual. Urias ficou na porta de casa bêbado, mas não entrou para ter relação sexual com a esposa. Davi, tomado pelo pecado, perdeu a caridade, mandou Urias na frente da batalha, e quando o homem foi guerrear, porque era súdito dele, morreu. E aí Betsabé estando grávida, ninguém sabia que o filho era de Davi. Aí quem recebeu a mensagem? Um profeta chamado Natã. Deus desceu e revelou no coração daquele homem o pecado oculto de Davi. Aí ele chegou, falou uma parábola para Davi de uma pessoa que estava roubando as ovelhinhas do pasto, e falou assim: rei, o que eu devo fazer com esse homem que rouba as ovelhinhas? Mata ele! Aí Natã olhou para ele e falou: és tu esse que está roubando a ovelha? E revelou o pecado dele. O que aconteceu naquela hora quando Natã botou o dedo na cara dele e repreendeu ele pelo pecado? Ele se ajoelhou e fez o Salmo 50: misericórdia, Senhor, porque sou um homem pecador. E fez o ato penitencial e se arrependeu profundamente de ter ofendido ao Senhor. Por quê? Porque um profeta ousou falar a verdade. Ele estava com a pomba dentro dele e levou a pomba para o irmão. E essas pregações de hoje? Quantas pregações melosas. Tem algumas que são tão doces que dá medo de pegar diabetes espiritual. É um amor de Deus com tão sem compromisso, gente, e que não tem exigência.
Eu fico vendo alguns programas de televisão católicas nas nossas televisões, algumas pessoas que vão ser entrevistadas em programa secular, tal como Jô Soares, Marília Gabriela. É um escândalo que pisam na fé, ridicularizam a doutrina, dão a mão para o mundo, dormem abraçado com o diabo, pisam a fé católica, não falam mais de pecado, não existe inferno, não querem mais confessar ninguém, não existe mais condenação, vive como você está, aliás, Jesus me ama como eu sou, porcaria nenhuma. João capítulo 8, versículo 11, Jesus olhou para aquela mulher adúltera e disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Por quê? Porque o Senhor sabe da desgraça, e por isso Ele pregava: fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. Aí a palavra do Senhor diz em Provérbios 29, 18: aonde não há um profeta, o povo vive sem freios. Cadê aqueles que estão se importando com vida de pessoas que estão na desgraça e querem apontar a verdade para que elas se convertam? Eu lembro que eu fui pregar num retiro no estado do Brasil, e quando eu estava para iniciar a pregação, sentou um rapaz na primeira fileira. Nossa, aquele dia foi tenebroso. Falei: Jesus, me dá força. Mas o cara, ele era tão assim, gente, ele era audacioso na maneira dele de se comportar. Blusinha curta, xuxinha no cabelo, sapatilha rosa, e mordia o dedo, e fazia carinha, e ficava daquele jeitinho assim. Eu falei: é nóis. E se você não estava na minha pregação ontem, eu disse: homem com homem dá bicho no pé, mulher com mulher dá jacaré. E se Deus quisesse homem com homem, não teria feito Adão e Eva, teria feito Adão e Ivo. E aí naquele momento eu comecei a pregar. Veio a palavra do Senhor de Levíticos capítulo 18, versículo 22: que um homem não se deite como outro homem, como se fosse uma mulher, porque isso é uma abominação diante de Deus. Eu comecei a denunciar na minha pregação com veemência sobre a imoralidade e o pecado da homossexualidade. Hoje em dia as pessoas falam: você não pode falar contra isso. Não pode porcaria nenhuma. Homossexualidade é pecado e você tem que se libertar disso, meu filho, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quer me processar? Fica à vontade. Fica à vontade. E ali naquela pregação, tomado pelo santo temor de Deus e confiando no poder da sua palavra, nós repreendemos o pecado tal como ele tem que ser repreendido. Porque eu não estava falando contra a pessoa, mas contra o pecado que agarra na alma dela e que arrastá-la para o inferno. O fruto do Espírito Santo, da pomba que geme na alma. Aquele rapaz na segunda pregação veio, pegou o microfone com a roupa modificada e disse: eu fui tocado pela palavra do Senhor. A partir de hoje eu vou lutar pela batalha da minha normalidade sexual. Eu vou ser aquilo que Deus quer para mim. Eu nasci homem e eu vou ser homem. Pode aplaudir o Senhor, que isso é bonito demais. Pregando um encontro numa cidade de São Paulo, no ginásio. Todo dia me via forte para me denunciar esse negócio de espiritismo, de macumba, de saravá. Eu já disse para vocês e reitero: você que não estava, gente, o pessoal precisa sair da macumba, porque se macumba fosse boa, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Olha. E aí toda vez denunciando. No outro dia eu estava pregando sobre um tema, eu comecei a falar contra a imoralidade sexual, prostituição. Eu batia de cinta em cima disso, contra drogas, um monte de coisa. Eu sei que nesse dia eu terminei a pregação e tinha um monte de pessoa querendo falar comigo depois da pregação, bater foto. Você vê, né? Eu disse no início da minha pregação que vocês tiveram a graça de estar com os 2 pregadores mais lindos do Brasil. A mulherada querendo tirar foto com nós sem parar, para colocar no Face. Brincadeirinha cheia de verdade. Então, aí chegou o pessoal querendo, olha, derreteu de amor. Foca aqui, foca em mim.
Aqui, ó. Uma mulher chegou para mim assim no final da pregação e disse assim: eu preciso falar com você. Eu falei: tem mais pessoas querendo falar. Ela falou: não, eu quero falar agora. Eu falei: mas que menina arretada. Eu falei: mas calma. Ela falou: não, calma não, eu quero agora. Eu falei: Genésio. Eu falei: fala, minha querida. Ela disse assim: eu estava passando aqui na porta do ginásio e escutei uma pessoa gritando. Eu quis entrar para ver o que estava acontecendo. Eu me sentei e comecei a escutar o que você estava falando. Eu me interessei para entender aonde você queria chegar. E num determinado momento você começou a falar com força contra a prostituição. Eu quero dizer para você que eu sou uma prostituta e eu vendo o meu corpo para sobreviver. Mas a palavra de Deus entrou com tanta força no meu coração que eu acreditei nessa misericórdia e vou pedir a providência de um trabalho, e para essa vida eu nunca volto mais, porque Jesus agora é o Senhor da minha vida. No mesmo dia chegou uma senhora: eu preciso falar com você. Eu falei: calma, tia, tem um monte. Ela falou: não, eu quero falar agora. Eu falei: putz, a mulherada dessa cidade aqui é cabulosa. A mulher disse assim para mim: eu fui na sua pregação ontem, eu fui na sua pregação hoje à tarde na catedral, estou vindo aqui. Toda a hora que eu chegava na sua pregação, você estava falando contra o espiritismo, contra a macumbaria e contra o candomblé. Eu falei: mas por que a senhora está me falando isso? Ela falou: porque eu sou mãe de santa, eu tenho um terreiro de macumba. Mas não é possível que 3 vezes eu entrando nas suas pregações, você estava repreendendo essa coisa. Eu senti no meu coração que era para mim mudar de vida. Quando eu era criança eu fiz o catecismo, fiz a primeira comunhão e fugi da igreja católica. Portanto eu quero te avisar, hoje eu estou retornando para onde eu nunca deveria ter saído. E no mesmo dia desta pregação, um rapaz chegou e mostrou: tá vendo aquela menina ali em cima? Eu falei: sei. Ela entregou todos os papelotes de cocaína e o canudo, que ela estava usando droga todos esses dias no ginásio. Vale a pena falar a verdade. E é isso que tem que ser gerado nas nossas vidas e no ministério daqueles que pregam a palavra. Levar as pessoas a ter uma experiência de arrepender o pecado e começar a viver a vida nova em Cristo. Segunda forma, ele vem em forma de nuvem, o Espírito Santo. Olha o que vai falar sobre essa forma. A nuvem se eleva acima da terra e proporciona frescor e chuva. Assim, o Espírito Santo faz em aqueles que penetra elevar-os acima da terra e inspirando-lhe desprezo pelas coisas terrestres. Ó, para aqueles que estão na igreja, são cheios do Espírito Santo, rezam em línguas e são como São Luís Maria Grimond de Montfort diz: mais apegado à terra do que o sapo, seu mundanão. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2 versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Você não teve uma experiência com o amor de Deus? Tiago capítulo 4 versículo 4: adúlteros, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você tem que ser elevado às coisas da terra, porque Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais apegado às coisas da terra, mais você se afasta das do céu, e quanto mais você se apega às coisas do céu, mais você se afasta a da terra. E se a nuvem tem que te elevar acima, e se esse é um fruto do Espírito Santo, como tem sido a sua vida? Você tem buscado as coisas do alto ou você tem buscado as coisas da terra? Sabe o que Jesus diz para nós em sua palavra? João capítulo 14 versículo 1: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Cristo morreu na cruz para te dar passagem da vida eterna. Por aquele sangue derramado, Ele tirou você da boca do leão, te tirou das portas do inferno, para dar a possibilidade de você herdar a vida eterna. Não despreze o sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz por você, mas você ainda não está salvo não, meu irmão.
Você sabe o que acontece no processo da redenção? O Cristo morreu por você na cruz. E o que aconteceu na morte da cruz? Ele te deu a graça do sangue dele para fortalecer a sua vontade. Aí Gálatas capítulo 5 versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, ó: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E o que o sangue de Jesus faz com você? Purifica os teus pecados. Por isso que João capítulo 1 versículo 29, o profeta diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como? Te lavando com o sangue. Aí você me pergunta: Anderson, se o sangue de Jesus me purifica do pecado, se a gente aprende na igreja católica que quando nós somos batizados, o pecado original é apagado de nós, por que eu tenho uma tendência ainda? Aí Santo Agostinho te responde: sabe por que você tem as suas má tendências depois do batismo? Por que você sente inclinação para o mal? É porque Jesus deixou isso dentro de você, para que você possa provar o amor que você tem por Ele, vencendo o pecado. Aonde está isso na Bíblia? João capítulo 14 versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E como funciona esse negócio da morte de Cristo na cruz? Eu vou te explicar agora. Existe uma coisa chamada redenção oferecida e outra chamada redenção aproveitada. Anderson, o que é redenção? Redenção significa morte substitutiva. Jesus morreu na cruz no seu lugar para te dar a vida divina. E aí? Cabe a você: ou você aproveita o sangue dele, a morte dele na cruz, ou você rejeita. De que maneira que eu aproveito? Vivendo a vida crucificada, se abstendo de tudo aquilo que ofende a Deus, e o sangue dele fortalece a sua vontade. Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena: depois da morte do meu filho Jesus, a vontade do homem foi de tal maneira fortalecida pelo sangue do meu filho, que o homem peca porque ele realmente se decide por pecar, porque o sangue do meu filho é suficiente para livrar o homem de todo o pecado. Ou seja, na cruz Jesus morreu por você, mas não adianta você pensar: eu estou salvo, faço o que eu quiser da minha vida, porque chega no último dia eu entro para o céu. Hebreus capítulo 12 versículo 14 vai dizer: procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o versículo 7 diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha para o irmão e diga assim: você não está salvo não, amado. Você vai conquistar a sua salvação se você viver a santidade de Deus. Caso contrário, você vai morar no lago de fogo. Fala assim para ele: você quer ir para lá? Você quer ir para lá, amado? Sim ou não? Então faça o que São Paulo diz em Colossenses capítulo 3 versículo 2: buscai as coisas do alto. Sabe o que o apóstolo diz em 1 Coríntios 15, 19? Se é só para esta vida que nós temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Irmão, se você não busca o céu, você está fazendo o que da sua vida? Que católico medíocre! Sabe por que você não tem desejo de céu? Porque está faltando vida de oração, porque está faltando estudo, porque quando uma pessoa tem a alma unida com Deus em oração, as verdades divinas são comunicadas na alma dela e ela tende a subir e não a descer. Sabe o que a palavra vai dizer em Filipenses capítulo 3 versículo 20? Que você é cidadão do céu. Sabe o que a palavra vai dizer em Mateus capítulo 6 versículo 21? Que onde está o teu coração está o teu tesouro. E para você ir para o céu, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11 versículo 12: o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Chacoalha esse irmão que está do teu lado e diz assim: irmão, seja violento, meu irmão. Chacoalha ele aí, diga assim: seja violento. E aí, ó, tem uma palavrinha para você aqui agora. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Escuta aqui, ó. Filipenses 2:12, ele vai dizer assim, ó: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E Santo Agostinho tem uma frase que é muito bonita. Ele diz assim, ó: Deus criou-te sem precisar do seu consentimento, mas não pode salvar-se sem a tua cooperação. Esse mundo está indo ao inferno.
Nossa Senhora, nas aparições dela toda, nunca mostrou o céu. Em Medjugorje ela mostrou o inferno, em Fátima ela mostrou o inferno, em Lourdes ela mostrou o inferno, em Garabandal ela mostra o inferno, sempre chorando que as almas estão sendo condenadas. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 11 verso 7: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Oséias capítulo 11 verso 2 diz o profeta: quanto mais eu chamo meu povo, mais ele se afasta. As pessoas não querem a graça, as pessoas têm rejeitado o céu. E São Felipe Neri dizia que deveria ter um hospício na face da terra só para internar os loucos que não buscam a vida eterna. E se o Espírito Santo é como nuvem, ele te faz te elevar acima das coisas da terra, é para justamente você buscar o céu e a vida eterna. Diga assim comigo: Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida e desperta na minha alma o desejo pelas coisas celestes. A próxima manifestação do Espírito Santo é como água. Diz assim, ó: assim como a nuvem gera chuva, o Espírito Santo gera chuva de lágrimas. Gente, nós vemos muitas pessoas chorar dentro da igreja, mas qual que é o fruto da lágrima? Será que é o mesmo fruto quando você assistiu o Titanic e chorou? Aquele filme de romance lindo, aquela história comovente do Gugu, que ele pega aquela menininha que não tem nada, ela escreve uma carta e ela vai para o salão de cabeleireiro e constrói uma casa, e no final a família se abraça, se fica emocionada com tudo aquilo. É tudo bonito, mas que tipo de lágrima que o Espírito Santo tem gerado em você? Eu acho bonito a lágrima de São Domingo de Gusmão, que chegava e abria os braços diante do crucifixo e dizia: Senhor, quem salvará eles? São Domingo de Gusmão, possuído pelo Espírito Santo, derramava lágrimas por alma que estavam se perdendo no pecado, e aquele homem chorava e dizia: Senhor, quem irá salvá-los? Um dia Padre Pio estava chorando, homem cheio do Espírito Santo, e chegaram para o Padre Pio e disseram assim: Padre Pio, por que choras? Ele diz: eu tenho medo de não ter espaço no inferno para a próxima geração de tantas almas que serão condenadas ao inferno. Almas como a de Dom Bosco, que diante do sacrário dizia: Senhor, dai-me almas e ficai com o resto, o que eu quero é uma juventude santa. Lágrimas como a São Francisco de Assis, que em cima do Monte Alverne chorava, e um dia perguntaram: irmão, por que você chora tanto? Ele dizia: porque o amor não é amado. Ele chorava porque via que o Senhor era desprezado pelos homens. E São Francisco chorou tanto que no final da vida dele ele ficou cego por ver a ingratidão dos homens para com o amor de Deus. Você não chora a ver as blasfêmias que nosso Senhor sofre? Em São Francisco, nos Estados Unidos, foi feito um concurso do Jesus gay. Em cima de um palco entrava os homossexuais travestidos de Jesus, e chegou uma hora que um veio nu e ficou de costa para o povo e se abaixou assim e começou a rebolar na frente do povo. Aí vinha um Jesus gay e ficava beijando o outro de língua na frente de todo mundo, tocando o corpo do outro. Você não chora de ver essa blasfêmia? Em frente à Jornada Mundial da Juventude, a Marcha das Vadias, aquelas mulheres possuídas por Satanás fizeram um ato de satanismo na frente daquela juventude, de se masturbarem com a imagem de Nossa Senhora. O outro gay ficou virado de cabeça para baixo, e uma feminista enfiou a cruz no ânus daquele homem. Aquilo era para arrancar lágrimas dos católicos, aquilo era para ter uma contra-reação contra esse movimento de malucos, de satanista contra a igreja. Mas isso não tira mais lágrimas dos nossos olhos. O pecado grudou de uma tal forma no povo de Deus que não tem mais sensibilidade pela causa, não chora mais de amor por Jesus. Essas coisas não nos comovem mais. Quantas vezes que nós já choramos pelas almas que se perdem? Quantas vezes que nós pedimos ao Senhor: Senhor,
Esta geração está se perdendo. Salva almas, faz jejum, suplica, penitência. Eu lembro quando uma vez eu fui no monte, ficar uma semana bebendo água, em jejum, rezando pela salvação das almas, junto com um amigo meu. Que maravilha, nós de joelho naquele sol, com o estômago nas costas de tanta fome, mas ali cheios de zelo, orando no meio do mato trancado, falando: Senhor, nos concede a graça de podermos fazer o bem na sua igreja e influenciarmos a vida das pessoas pela qual nós passarmos, que elas possam amar a Ti, render glórias, louvores, andarem no caminho reto para que não se percam. É assim que é o Espírito Santo. Ele vem como esta água e nos faz chorarmos por coisas que fazem o coração de Deus chorar. E a última, para encerrarmos, a manifestação do Espírito como fogo. E diz assim, ó: o fogo, por sua natureza, tem 4 propriedades: ele queima, purga, aquece e ilumina. O Espírito Santo queima os pecados, nós já falamos sobre isso. Purifica os corações, expulsa o frio, ilumina a ignorância. Eu queria que fizesse um tecladinho só um pouquinho mais alto aqui agora. O Espírito Santo, ele expulsa o frio. Talvez você chegou aqui nesse encontro assim, meus irmãos e irmãs, alguns, com a sua alma gélida. Você entrou na igreja, conheceu a Cristo e desfrutou de um primeiro amor maravilhoso. O seu desejo de buscar a Eucaristia era uma coisa que inflamava o seu coração. O desejo de ler a Sagrada Escritura. Você aprendeu sobre o amor fraterno, como você tinha que perdoar os seus irmãos. A prática da oração tinha sabor para você. Você foi se apaixonando por Jesus de uma maneira tão grande, que o amor de Deus foi contagiando tanto o seu coração, que as coisas da terra começaram a perder o gosto para você. Aonde tinha encontro você ia. A sua frequência no grupo de oração era semanal. Você contava as horas para chegar ao grupo. Por quê? Porque você queria escutar louvores ao Senhor. Porque você queria encontrar os seus irmãos para levantar os seus braços e glorificar os benefícios da graça na sua vida. Como era gostoso para você ler um livro espiritual, ler a santa palavra do Senhor e estar em comunhão com Deus. Mas aconteceu que você foi perdendo o seu primeiro amor. O zelo, a prática dos primeiros dias começou a dar lugar a pecados antigos, as perseguições, as lutas contra Satanás, as cruzes pesadas foram te prostrando. Aí você viu que você começou a arrefecer na sua oração. Aquele desejo de se trancar com Deus no quarto não tinha mais lugar. As novelas imorais começaram a tomar conta de novo da sua vida. Aquele processo de conversão radical que você passou e olhava e falava: não, isso não agrada a Deus, eu quero sair disso. Ele começou a ficar extinto da sua vida, e as coisas passadas começaram a voltar, e o entulho foi vindo na sua vida espiritual. Aí você olha para trás e fala assim: Senhor, olha o que eu fui e olha o que eu sou hoje. O inverno tomou conta da minha alma. Eu estou capengando espiritualmente. Os meus pecados no confessionário são os mesmos. Eu estou perdendo a força. O que aconteceu comigo? Eu entrei na tibieza. Eu perdi o fogo do meu coração. O Espírito Santo aquece, expulsa essa frieza e renova-nos com o seu vigor, trazendo em nós o reavivamento. Levanta do seu lugar aqui agora. E eu não sei a situação com que você está, como você chegou no encontro, o que você veio buscar aqui, mas eu quero rezar no sentido da busca desse reavivamento, de retornar ao primeiro amor e às primeiras obras, de você voltar a ter aquela comunhão com Deus que você teve um dia, e de renovar neste final de semana o propósito de amar a Deus acima de todas as coisas e viver o ideal do Senhor para a sua vida. E por isso eu quero rezar junto com você, pedindo esse fogo incandescente do Espírito Santo para nos fazer sair deste local
renovados, abastecidos pela sua graça, inflamada pelo seu amor, e caminharmos a passos largos em direção a nosso Senhor. Vamos cesar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a tua presença aqui nesta tarde. Nós queremos, Senhor, renovar a nossa vida espiritual. Nós glorificamos a tua presença, porque este final de semana nós escutamos a tua palavra, escutamos a tua profecia, Senhor, e queremos retornar ao primeiro amor. Senhor, perdão por termos perdido o primitivo fervor, perdão por ter apostatado na fé, perdão, Senhor, por ter dado espaço, Senhor, ao relativismo na minha vida. Perdão, Senhor, por ter dado espaço ao demônio. Senhor, eu não queria ter deixado a vida de oração, a vida sacramental, mas a tristeza, o desânimo, o abatimento foi vindo sobre a minha vida. Os problemas foram se erguendo e foram se prostrando. Eu não entendi, Senhor, o deserto da minha alma era o Senhor querer me purificar, mas eu fui cedendo à tentação, eu fui ficando fraco, eu fui ficando desanimado, e eu cheguei nesse encontro, Jesus, rastejando. Mas eu quero, Senhor, ser abastecido pela tua graça. Eu quero sair daqui reavivado pelo teu fogo. Eu quero sair daqui transformado pela sua graça, brilhando como nos primeiros dias. Por isso vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Ora no fervor, igreja. Faz desse lugar aqui agora um cenáculo. Ore no Espírito com alegria. Receba o Espírito de Deus aqui agora nesse local. Isso, ora com entusiasmo. Ora se entregando a Deus. Ore com fervor. Deixa o arrependimento dos pecados te varrer. Deixa que Ele expurgue. Deixe que a chuva renove em você as suas lágrimas interiores. Espírito de Deus, efetue a obra da graça nesse povo. Faça, Senhor, o teu poder acontecer neste lugar. Isso. Isso, reza com mais força. Bota força na sua oração. Intensifica o teu louvor. Isso, eu quero ver você orando no poder. Estamos encerrando. É o último momento. Coloca força na sua oração. Coloca poder, unção no seu clamor. E alabacanda alabassuri e candalabarabaramadala. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia incendeia minha alma, Senhor. Só vocês, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
Vamos aplaudir o Espírito Santo, isso com força. Mais força porque Ele merece. Diga assim comigo: Ave Maria, cheia de graça.